De abrir as vossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 16. No versículo 1 até o versículo 11. Marcos 16. Acompanha comigo a leitura da Bíblia. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam uma a outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. E ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. E ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciado àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. E estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Palavra do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai que está no céu, nós estamos diante da Tua palavra infalível. Essa mesma palavra que criou o mundo. Quando o Senhor diz no começo que haja e houve, essa mesma palavra tem poder hoje de nos transformar. Que o poder da ressurreição de Cristo, ó Deus, opera em nós. Abre os nossos olhos. Queremos ter o encontro verdadeiro. Como o encontro que as mulheres tiveram quando Cristo ressuscitou. Pai, a minha oração nessas horas, que haja o encontro na vida de cada pessoa que está aqui sentada. Visita e restaura cada um na sua necessidade. Abre os nossos olhos para que possamos contemplar as tuas maravilhas.
E eu te peço por tudo nessas horas. É no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Ontem estava aqui, participei na reunião das mulheres. Falamos de duas personagens, a Marta e a Maria. Realmente, mamães, vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns. Pensei que vocês iam ficar calada. Vocês têm feito um trabalho muito, muito excelente. E hoje eu quero falar sobre só o amor triunfa sobre a morte. Só o amor triunfa sobre a morte. Queridos, a maior dificuldade do ser humano é amar. A atividade mais difícil do ser humano é amar de verdade. Saber amar de verdade é muito difícil. Nós amamos os nossos filhos. Nós não amamos os nossos filhos. Amamos. E eles muitas vezes duvidam do nosso amor. E chegam para nós dizendo: vocês não me amam. Vocês não me amam. O marido que chega para a mulher e diz que tu não me ama, que você não soube amar. Mulher que chega para o marido e diz que você não me ama. O texto que lemos hoje era sábado. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, saíram da cruz, do túmulo. E no sábado, depois de passar o descanso dos judeus, em que os judeus não caminhavam, não compravam, não acendiam nem fogo. Passado o sábado, no polo do sol, e elas foram comprar aromas para embalsamar o corpo de Jesus. No dia seguinte, domingo, muito cedo. Elas ainda acordaram de manhã cedo, no raiar do sol, no cantar do galo, de manhã cedo. Você sabe o que é o cantar do galo de manhã cedo? Muitos de vocês não sabem. Naquela hora que o galo canta, 4 horas de madrugada. Naquele tempo a gente não tinha nem relógio. Você sabe que, não, aquele primeiro, são 3 horas. Segundo, aquele 4 horas. Terceiro, aquele 5 horas. Então, vamos arrancar. E foram em direção ao túmulo. Eu coloquei uma grande ideia, Jorge, muito obrigado.
A vitória de Deus e a vindicação de Jesus são fundamentadas na realidade da ressurreição. A única maneira de superarmos nossos fracassos espirituais é ter o encontro com o Senhor ressurrecto e receber a força dele. Assim como ocorreu com os discípulos ou com a Maria. Quer que vocês falassem essa frase? Vamos falar? Os ingleses. Qual é a primeira grande lição que essas mulheres nos ensinam sobre o amor? Primeiro, é que nunca podemos permitir que a dor e o medo nos imobilizem no gesto de amar. Nunca podemos permitir que a dor e o medo nos imobilizem no gesto de amar. Quanto de nós já enterramos o antequerido? Quanto de nós já saímos do cemitério abatidos, desanimados, pensando o que vai ser da minha vida amanhã? Aqueles momentos para essas mulheres foram os momentos mais dolorosos que elas tinham. Imaginam, eles estão enrolando o corpo de Jesus para colocar numa sepultura. Jesus que curou os doentes. Jesus que deu vida aos mortos. Jesus que libertou Maria Madalena. Ela que tinha 7 demônios. Estava lá, essa mulher. Essa não seria a hora de luto? É hora de se trancar no quarto e chorar até a alma não ter mais força para chorar. É hora de tristeza. É hora de ficar sozinho. Você sabe o que essas mulheres fizeram? Nós não vamos permitir que a dor e o medo nos imobilizem. Nós não vamos permitir que a dor e o medo nos tranquem. Nós não vamos permitir que a dor cria de nós mesmo barreiras. Não vamos permitir que a dor seja uma muralha, que a dor seja uma força, que a dor seja uma armadura na qual nós vamos nos trancar. Nós não vamos permitir isso. Nós vamos o amar. Vamos o amar. Isso que lhes motivou a sair de manhã cedo, 4 horas da manhã, para ir ao túmulo. Foram comprar as ervas aromáticas.
dormiram de madrugada. Eles acordaram com disposição de amar. Querido, aqui está uma lição de amor. Sabe qual é a lição de amor? É que nos extremos da dor, a nossa tendência é nos esquecermos de amar. Todos os extremos da vida nos levam a esquecer o gesto de amar. Tanto a tristeza como a alegria. A tristeza nos afasta, nos joga na fossa, a tristeza nos joga na fossa e a alegria também nos joga na superficialidade. Quando a alegria é demais, você fica na superficialidade. Quando a tristeza é demais, você entra numa fossa. Na hora do luto, queridos, na hora da profunda dor, geralmente nós deixamos de amar. Deixamos de amar. Maria Madalena, Maria Mãe do Tiago, Salomé, não desenvolveram essa atitude. E nesse momento, que elas manifestaram um amor profundo. Essa aqui é uma lição que nós precisamos aprender. E não permitir que a extremidade, sejam de alegria ou da doença, seja de riqueza ou de pobreza, nos imobilizem no gesto de amar. Amém? Os irmãos entendem o que significa imobilizar? Significa o quê? Fica parado. A pessoa se tornou rica, mas não ama mais. Se afastou de todo mundo. E a pessoa pobre demais também não quer mais amar. Porque nos extremos da nossa vida, a nossa tendência é nos tornarmos egoístas. E se tornar esponja, enxugar os outros. É que a gente está sempre pedindo, querendo cada vez mais. Querido, e aqui, essas 3 mulheres nos ensinam a grande virtude. Na hora da maior dor, na hora da maior crise, na hora do sofrimento que eles estavam passando, ao invés delas se fecharem, elas começaram a amar. Porque só com muito amor faz com que a pessoa saia do quarto dele de madrugada para ir ao cemitério, para embalsamar o corpo de Cristo, com muito amor. Talvez você diria, está frio demais. Não, essa hora não. 3 mulheres com uma determinação. Nós vamos. Tinha uma motivação tão grande. Queridos, algum de vocês aqui atravessam problemas difíceis. Talvez você está a atravessar o momento mais crítico da sua vida.
Deixa eu lhe dizer o que você precisa aprender. Em nome de Jesus, você precisa aprender essa lição. Amém? É que o amor consegue transcender a dor. O amor deve ultrapassar a dor, o sofrimento. O amor consegue vencer a dor. Por mais difícil que seja. A única força que triunfa sobre a dor é amar. A única força que triunfa sobre a morte é amar. Quantas vezes, queridos, nós nos trancamos porque você está passando um momento difícil? Quantas vezes que você se tranca? Se tranca para todos e para tudo. Se tranca para Deus de modo especial. Se tranca. Tem pessoas que amam verdadeiramente a Deus, que passam um momento muito difícil, mas em nenhum momento que ele deixou de amar a Deus. Esse cristianismo que temos hoje, queridos, cristianismo que até hoje em dia você comeu muito, barriga está cheia, está cansada. Quem te disse para você comer muito? Maria, mãe de Tiago e Salomé não se trancaram. Essas mulheres tinham uma determinação. A segunda verdade que nós precisamos aprender como lição de amar. Essas mulheres nos ensinam que o amor é maior do que a própria fé. Essas mulheres nos ensinam que o amor é maior do que a própria fé. O apóstolo Paulo fala que agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Essas três. Porém, o maior desses é o amor. O amor é a maior de todas as qualidades humanas. É um atributo do próprio Deus. Por isso que o apóstolo João fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A fé é o fundamento, é o conteúdo da mensagem de Deus. A esperança é atitude. O amor é ação. O amor é ação. O que adianta você dizer que você tem amor, que você não tem ação? Não tem ação nenhuma. Eles amaram a Cristo. E qual foi desse amor? Fizeram uma ação. Que ação que eles fizeram? Acordaram de madrugada. E foram. Querido, quando a sua fé e esperança estiveram alimentadas, você estará livre para amar completamente. Porque você vai compreender o amor de Deus. Se verdadeiramente conhecemos a Deus, amaremos como Ele ama.
Amém? Amaremos como Ele ama. Nós temos um problema muito sério, queridos, o nosso cristianismo. Muito sério. Nós confessamos que temos o fé. É uma fé sem ação. E Tiago, onde ele diz que a fé sem as obras é morta. Essas mulheres nos ensinam que o amor é a única força que nos torna uma ação indispensável. É por meio da força concedida pelo Cristo ressurreto. Essa força. Querido, essa semana foi uma semana um pouco difícil. Quem participa no Zoom, nós temos orado pela vida de uma senhora, a mulher de um pastor amigo nosso, que faleceu na quinta-feira. Faleceu na quarta-feira. E na quinta-feira foi o enterro, foi o funeral. Inclusive, quem fez o funeral é um dos professores meus. Essa mulher amava a Deus. Essa mulher amava a Deus. Eu conversei com ela 2 semanas atrás. Sempre quando eu viajo, eu visitava essa mulher. Essa mulher, quando ficaram na minha casa 6 meses, com marido e com 2 filhos, 6 meses. Tem um testemunho muito grande por essa mulher. Ela amava a Deus. E ela estava preparada. A minha última conversa com ela disse que, olha, pastor, eu estou com 46 quilos. Muito trabalho que eu tenho de cuidar do marido. E eu lhe falei que você não pode ir agora. Ela disse que não. Eu não acredito que é ele que vai primeiro. Eu vou primeiro. E se você for primeiro, como vai ser seu marido? Diz que não. Já tem uma orientação dos filhos. Queridos, conhecer a Deus, frequentar a igreja é outra coisa. Conhecer a Deus também é outra coisa. Essas mulheres conheciam a Jesus. Não é que de terceiro alguém lhes falou de Cristo. Não, não, não. Conheciam a Jesus. E quando alguém conhece Jesus, é o hino que vocês cantaram. Nyansa nasima, nyansa liboso. É? Mas não pode ser que Nyanso, Yesu liboso Nyansa nasima. E quando chega aqui naquela hora para você amar, você volta atrás. Não! Você tem que ter uma determinação que eu amo Jesus, que nada me faz recuar. Nada me faz recuar para trás. Não! Amém? Esse é o cristianismo. Esse cristianismo de esse não é o cristianismo, não.
E o terceiro e o último. Terceira verdade que essas mulheres nos ensinaram na ressurreição de Jesus, uma lição de amar. Que essas mulheres nos ensinam que na vida nós temos que ter sensibilidade para detectar as pessoas em que nós vamos investir todo o nosso amor. Na vida nós temos que detectar, nós temos que ter sensibilidade para detectar as pessoas em que nós vamos investir todo o nosso amor. Às vezes nós valorizamos o que não merece valorizado. Deus tem os olhos de quem tem um coração contrito e quebrantado. E esse, o Senhor disse, não vai desprezar. Porque a Bíblia diz, Deus escolheu o sábio desse mundo para confundir os sábios. Ele chamou por o reino, não os doutores. Ele chamou por reino gente simples, que tem até o apelido de endemoniaca. A Maria de 7 demônios foram esses que Deus estabeleceu o seu reino aqui na terra. O Evangelho de Jesus, independentemente se você é rico, pobre, preto, branco, ou alto e baixo, Deus não está olhando nessas pessoas. Deus está olhando o coração. Está olhando o coração. Foi isso que o profeta Samuel disse na casa do pai de Davi. O homem vê o coração e Deus vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Maria Madalena, você é especial para mim. Mesmo que todo mundo tente colocar esse apelido em você, você é muito especial para mim. Maria Madalena. Já imagino Maria Madalena hoje? Eu me lembro um dia, aqui nessa igreja mesmo, um homem que todo mundo estava lhe acusando de feiticeiro. Até a própria mulher. E ele buscou ajuda aqui. Então eu lhe trouxe aqui na igreja. Ele sentou aqui. Você acredita que todo mundo, esse banco não tinha ninguém, esse banco não tinha ninguém queria sentar ao lado do... Queria ficar distante. Sentou aqui o homem. Quando ele olhou, todo mundo estava lá atrás. Maria Madalena, você é especial. Por mais que as pessoas te acusam que você é isso. Mas você é especial para mim. Querido, se você está aqui hoje, você diz que ninguém me valoriza. Porque sou pobre. Mas Deus está vendo o seu coração. Você faz parte de uma lista especial no coração de Deus. E o seu nome está escrito no livro da vida. Se seu coração é justo, direto diante do Senhor. Queridos, ressurreição é um borbulhar de amor. Porque foi na ressurreição de Cristo
que a vida triunfou sobre a morte. Que a morte triunfou sobre o ódio. Que foi na cruz que a justiça triunfou sobre o pecado. Em que nós tomamos. Que nós nos tornamos mais humanos. Mas a gente é cheio agora de amor de Deus. Por isso a Bíblia diz que mais Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecador. A minha pergunta: você ama verdadeiramente a Cristo? Que tipo de amor você tem de Cristo? Esse daí para frente e recuar? Que tipo de amor que você tem? Cristão verdadeiro, queridos. Não aquele cristão, mínima coisa está no chão. Mínima coisa está no chão. Não! Esse é cristianismo, queridos. Se você é tipo desse cristão, você precisa ter o encontro com Cristo ressurreto. Para Ele te dar a força. Para você, como nós falamos na grande ideia. Na grande ideia. Que a única maneira de superar o nosso fracasso espiritual é ter encontro com o Senhor ressurreto e receber força nele. Assim como ocorreu com os discípulos e com as mulheres. Você precisa dessa força da ressurreição de Cristo. Amém. Para você ter coragem, para você ter uma determinação. Por mais que a vida me traz certas coisas, mas eu não vou recuar. Eu vou amar ao Senhor. Amém. Que Deus abençoe ricamente.